As águas traiçoeiras ao largo da Nova Escócia já afundaram mais de 10.000 embarcações ao longo da história. Mas houve um tempo, acredite se quiser, em que o verdadeiro naufrágio acontecia na televisão. Uma época em que assistir dois homens adultos discutindo sobre como fazer fogo era o auge do entretenimento. Uma era em que um sujeito andava descalço na neve, murmurando sabedorias ancestrais sobre a Mãe Terra, enquanto o co-apresentador, vestido como se fosse invadir um pequeno país, insistia em ferver água usando um espelho tático comprado no eBay. Sim, isso realmente aconteceu. O problema dessa planta, por exemplo, é que existe uma versão venenosa crescendo bem ao lado. Então, quando alguém vai colher isso, precisa ter muito, mas muito cuidado. Estamos falando da série Desafio em Dose Dupla, o programa que basicamente perguntou: e se o Bear Grylls tivesse um terapeuta, e o terapeuta levasse uma faca? A série estreou em 2010 no canal Discovery, numa época em que aquele logo ainda significava alguma coisa. Quando a TV Reality tinha realidade suficiente para convencer seu pai de que você estava aprendendo algo útil só por assistir. O programa não era apenas mais um programa de sobrevivência, era um duelo filosófico completo, embalado num delírio febril de selva, gelo e testosterona. Se fosse preciso escolher entre construir um abrigo com calma ou na base da força bruta, o conflito estava garantido. De um lado, Cody Landing, o sábio do mato, descalço, camisa inexistente e energia total de guru off-grid. Do outro, Dave Canterbury, basicamente um boneco do G.I. Joe com problemas de raiva. Juntos, eles eram largados nos ambientes mais hostis do planeta, de tundras congeladas a selvas escaldantes, para mostrar como não morrer enquanto tentavam silenciosamente se matar com agressividade passiva. E funcionava bem demais. O contraste era delicioso, a tensão era real, e o conteúdo educativo surpreendentemente sólido. Enquanto Cody não entendia por que alguém colocaria plástico sobre um abrigo perto do fogo, Dave só queria eficiência, controle e domínio total da situação. Por um breve momento, parecia que a TV tinha finalmente encontrado a fórmula perfeita, entreter e ensinar ao mesmo tempo. Mas, spoiler, não durou. Porque se existe uma regra sagrada na televisão reality, é essa: o drama sempre sobrevive. Para entender como a série nasceu, é preciso voltar aos anos 2000, uma época em que executivos de TV viam o Bear Grylls bebendo a própria urina e pensavam: precisamos de mais 10 programas assim, para ontem. O mundo ainda não tinha derretido no cérebro do TikTok. As pessoas acreditavam na TV a cabo. E o canal Discovery estava mergulhado numa transformação. Saiu da ciência educativa direto para o território do homem enfrenta animal selvagem enquanto grita curiosidades. Foi aí que caiu o raio. A série estreou em junho de 2010 com uma ideia simples e genial. Pegue dois especialistas em sobrevivência com visões opostas, jogue-os no inferno e veja o que acontece. De um lado, Cody, que acreditava em harmonia com a natureza e também achava que sapatos era uma conspiração do governo. Do outro, Dave, ex-instrutor militar, tático, agressivo e provavelmente dormia com 3 facas por perto. Onde Cody queria se adaptar à natureza, Dave queria dominá-la. Ele fazia fogo por fricção. Ele fazia fogo com fogo. Aquilo não era só sobrevivência, era MMA filosófico da selva. E o público devorou cada segundo. Durante algumas temporadas brilhantes, a série foi ouro puro. Parte documentário, parte drama, parte sessão de terapia ao ar livre. Mas como toda a história nos lembra, até os sonhos mais selvagens tropeçam no próprio ego. No começo, o conflito era o coração do programa. Não era um defeito, era o sistema funcionando. Mas por volta da segunda temporada, algo mudou. O conflito deixou de ser filosófico e passou a ser pessoal. E a primeira grande rachadura não aconteceu no mato. Aconteceu na internet. Dave havia sido vendido como um ex-sniper militar de elite. Sua autoridade vinha não só da confiança, mas das credenciais. Só que essas credenciais não se sustentaram.
Em 2011, veio à tona que Dave exagerou seu histórico militar. Ele tinha treinamento, sim, mas não era sniper certificado. A imagem do guerreiro de elite era, em grande parte, marketing. Depois disso, tudo começou a desmoronar. O canal Discovery não fez escândalo. Não houve confronto público. Dave simplesmente sumiu após a segunda temporada, demitido em silêncio, apagado em silêncio. Anos depois, ele admitiu que inflou o currículo para conseguir o papel, o equivalente na TV reality a confessar que mentiu no perfil depois de já estar casado. Com Dave fora, o canal precisava manter a tensão viva. E então surgiu Joe Terry. Ele não era zen, não era filósofo, ele era intensidade pura. Ex-forças especiais, energia no máximo, agressividade constante. Para ele, sobrevivência era combate. No papel, funcionou. A terceira temporada se manteve firme, mas por trás das câmeras, tudo já estava desmoronando. Joe e Cody não apenas discordavam, eles rejeitavam completamente a visão de mundo um do outro. Cody acreditava em reduzir riscos, poupar energia e respeitar o ambiente. Joe acreditava em ultrapassar limites, provar força e dominar tudo ao redor. E os produtores amaram. Foi aqui que a série parou de fingir que era educativa. As situações começaram a ser criadas não para ensinar, mas para chocar. Saltos desnecessários em água congelante, escaladas perigosas, riscos que não tinham propósito, exceto gerar drama. Cody se recusava e mais tarde revelou que sofreu pressão constante para fazer coisas que considerava irresponsáveis. A sobrevivência havia sido substituída pelo espetáculo, e naquele momento, o espírito original do programa já estava condenado. Para ele, aquilo violava a premissa central do programa. Sobrevivência não é provar o quanto você é durão, é continuar vivo. Essa recusa transformou Cody em um problema. No meio da quarta temporada, a emissora anunciou que ele estava deixando o programa por diferenças criativas. Uma frase clássica, limpa, corporativa, vaga o suficiente para não assumir responsabilidade. Tradução direta? Ele foi demitido. Perder Cody já foi ruim, mas a forma como o canal Discovery lidou com isso foi ainda pior. Em um suposto episódio de bastidores, o canal retratou ele como instável, errático, irracional, alguém mentalmente se desfazendo sob a pressão da sobrevivência. A edição foi cruel. Música sombria, cenas prolongadas, silêncios desconfortáveis. Ele não foi apresentado como alguém cauteloso ou fiel a seus princípios, foi apresentado como quebrado. Cody, obviamente, não ficou em silêncio nas redes sociais. Ele acusou a emissora de assassinato de caráter, alegou que a emissora o pressionou a mentir sobre sua saída e que teria oferecido dinheiro em troca de silêncio. Segundo ele, o programa colocava constantemente em risco o elenco e a equipe. E então veio a acusação que explodiu tudo. De acordo com ele, Joe teria ameaçado matá-lo durante as gravações, não de forma metafórica, não como piada, literalmente. A partir desse momento, a série deixou de ser apenas um embate filosófico e passou a algo muito mais sombrio. Em 2016, Cody processou a emissora por difamação e negligência. O processo escancarou o programa. Documentos judiciais e depoimentos revelaram o que muitos fãs já suspeitavam. Grande parte da sobrevivência era encenada, situações eram fabricadas, o perigo era exagerado. Animais teriam sido colocados no set de propósito para aumentar a tensão. E quando as câmeras paravam de gravar, a realidade era outra. Os apresentadores não estavam realmente se virando. Dormiam em hotéis e comiam refeições fornecidas pela produção. A natureza era real, a sobrevivência nem tanto. Em 2018, o juiz arquivou o processo, não porque o programa fosse autêntico, mas porque não ultrapassava o limite legal para a difamação. A decisão basicamente dizia: sim, é falso, não, isso não é ilegal. Talvez o resumo mais perfeito da história dos reality shows já escrito. Enquanto o processo se arrastava, a credibilidade de Joe também começou a ruir. Seu passado militar, antes tratado como intocável, passou a ser questionado. Em 2014, ele foi removido da Associação das Forças Especiais por ter deturpado seu histórico de serviço. Mais um currículo inflado.
Mais uma ilusão desfeita. Então veio o incidente que encerrou tudo de vez. Durante uma gravação em 2015, um cachorro atacou um gato de rua no set. Joe teria interferido. As versões variam bastante. Alguns dizem que o cachorro ficou gravemente ferido, outros afirmam que ele morreu. O que realmente importou foi a reação do canal Discovery. Joe foi demitido imediatamente, banido das propriedades da empresa e, segundo relatos, funcionários foram instruídos a chamar a polícia caso ele retornasse. Quando um canal construído em cima do perigo traça uma linha vermelha tão clara, é porque algo deu muito errado. A essa altura, o programa já sangrava credibilidade por todos os lados. Os apresentadores originais haviam saído, substitutos entravam e saíam. A filosofia foi trocada por pose. Novos especialistas em sobrevivência surgiam, competentes, capazes e completamente esquecíveis. Os nomes se confundiam, as personalidades não marcavam, o elenco rotativo tornava impossível se importar. O que antes era um choque de ideias virou uma linha de produção de barbas rústicas e tensão roteirizada. A audiência caiu, os fãs perceberam. A premissa que antes parecia crua e imprevisível, agora soava vazia, como uma simulação de si mesma. O abrigo desmoronou. O programa não acabou com uma explosão, ele definhou. O que começou como uma exploração fascinante da filosofia da sobrevivência virou um alerta clássico sobre reality shows. Um programa sobre se adaptar à natureza falhou em se adaptar ao próprio sucesso. Não foi a selva que o matou, foram o ego, a falsidade e uma emissora que escolheu drama em vez de confiança. A ironia, um programa sobre sobrevivência não conseguiu sobreviver a si mesmo. Se as primeiras temporadas da série eram como beber água fresca de uma nascente na montanha, as últimas pareciam beber de uma poça atrás de um posto de gasolina. Tecnicamente ainda é água, mas você provavelmente não deveria. Quando a 7ª temporada chegou, o programa já era uma paródia de si mesmo. O charme original havia desaparecido, o confronto de filosofia sumiu, a autenticidade crua se perdeu, até aqueles momentos estranhamente calmos de sabedoria descalça evaporaram. No lugar disso, surgiu um rodízio de caras barbudos que pareciam disputar a mesma propaganda de carne seca. As técnicas de sobrevivência eram recicladas, o drama forçado, as apostas mais baixas que a credibilidade de Dave. Todo episódio seguia exatamente a mesma fórmula. Eles eram largados em um ambiente perigosíssimo, discutiam sobre quem era mais alfa, alguém comia algo nojento, reclamavam um do outro, construíam um abrigo e repetiam tudo na semana seguinte. Ficou tão previsível que a edição parecia automática, como se os produtores estivessem apenas preenchendo lacunas. De repente, toda a situação de sobrevivência tinha uma solução convenientemente patrocinada. Acender fogo já não era habilidade, era usar exatamente o mesmo acendedor de magnésio que você podia comprar online naquele exato momento. A sobrevivência deixou de ser conquistada e passou a ser vendida. Os fãs notaram, e não foram nada sutis. No Reddit e no Facebook, espectadores antigos reclamavam que a alma do programa tinha sido arrancada. Um disse que só assistia para ver qual novo apresentador esqueceria na semana seguinte. Outro brincou que parecia que o programa tinha sido rebutado 5 vezes sem avisar ninguém. Os memes foram ainda mais cruéis. Memes de Cody exaltavam os velhos tempos, minimalismo, lógica descalça e conhecimento real. Já os memes do Joe, bem, digamos apenas que não eram seguros para o trabalho, para pets ou para ambientes educados. Enquanto isso, vídeos de denúncia no YouTube com títulos como A Ascensão e Queda de Desafio em Dose Dupla acumulavam centenas de milhares de visualizações, em alguns casos mais audiência do que o próprio programa, porque naquele ponto o drama dos bastidores era mais interessante que a sobrevivência encenada. As últimas temporadas pareciam assistir a sua banda indie favorita vender a alma, esquecer como tocar os próprios instrumentos e trocar os vocalistas toda semana, esperando que ninguém percebesse. Spoiler, todo mundo percebeu. O programa tinha tudo: um conceito genial, uma dupla carismática, um momento cultural perfeito que gritava: aprenda a sobreviver antes que tudo desmorone. O que poderia ter sido uma série longa e respeitada virou um exemplo clássico de como não fazer reality show, com mais trocas de elenco do que um drive-thru de fast food. Então, dá para salvar? Provavelmente não,
porque a única coisa que você não consegue fabricar, nem com edição esperta ou animais falsos na floresta, é confiança. E quando ela se perde, nenhum graveto de fogo ou narração dramática traz de volta. Mas se você aprendeu uma coisa com a série, que seja essa: sempre confira o currículo e talvez, só talvez, não confie em um homem que bebe a própria urina por vontade própria. Agora, deixa o like, se inscreve no canal para mais exposições de fraudes da sobrevivência e conta aí nos comentários qual reality show deveria ser deixado para morrer na selva.